E aí, pessoal do canal do Professor Adriano, tudo bem com vocês? Pessoal, o que é que a matemática fala sobre a semifinal da Copa do Brasil de hoje, Corinthians e Cruzeiro? A matemática explica quem é o favorito para o jogo, a matemática explica quem é a equipe que está em melhor condição e quem é aquele que pode ser o finalista. Vamos ver o que é que a matemática diz? Então, pessoal, hoje nós temos uma das semifinais da Copa do Brasil envolvendo Corinthians e Cruzeiro. O jogo acontecerá em São Paulo, na Neoquímica Arena. O primeiro jogo 1-0 para o Corinthians lá no Mineirão, lá em Belo Horizonte. E o Corinthians hoje tem a grande chance, né, se não perder o jogo por uma diferença maior, ou até mesmo se perder e por uma diferença de um gol e for para os pênaltis, né, o Corinthians tem a chance de, empatando ou vencer da partida, ser o grande finalista da Copa do Brasil 2025. Mas o que é que as campanhas das equipes falam? O que é que as campanhas falam sobre a Copa do Brasil de 2025 de Corinthians e Cruzeiro? Nós vamos falar aqui sobre a Copa do Brasil. Nós não vamos aqui pegar as campanhas dos times lá do Campeonato Brasileiro, mas sim as campanhas da Copa do Brasil. E assim a matemática pode nos oferecer um subsídio para dizermos que tal equipe ou uma das equipes é favorita, é melhor que a outra no momento. O que é que a matemática fala, né? Então vamos ver. O Corinthians, assim como o Cruzeiro, tem 7 jogos na competição. As duas equipes estrearam na terceira fase. O Corinthians fez 7 jogos. O Corinthians tem 7 vitórias, ou seja, 100%, né, de aproveitamento. Já a equipe do Cruzeiro, ela fez também 7 jogos, só que ela tem 5 vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, 76% de aproveitamento. Se fossem pontos corridos, o Corinthians teria feito 21 pontos, enquanto a equipe do Cruzeiro teria feito 16 pontos, né? Então isso dá 100% de aproveitamento para o Corinthians e 76% de aproveitamento para o Cruzeiro. Nós sabemos também que a equipe do Corinthians marcou 9 gols nesses jogos, nesses 7 jogos, e não tomou nenhum gol. Já a equipe do Cruzeiro fez 11 gols nos 7 jogos e tomou um gol. Então observe que as campanhas são muito parecidas, mas o Corinthians tem uma campanha que é, a gente pode dizer assim, uma campanha perfeita. O Corinthians tem 7 jogos, 7 vitórias, fez 9 gols, não tomou nenhum, né? A equipe do Cruzeiro tem uma derrota, tem um empate nesse meio, né? Então o Corinthians tem no momento aqui, o Corinthians mostra, as estatísticas mostram que o Corinthians tem um leve favoritismo. Se a gente também, pessoal, analisar os adversários que as equipes enfrentaram em cada fase, nós vamos ver que a equipe do Corinthians leva uma certa vantagem também. O Corinthians enfrentou na terceira fase o Novo Horizontino, ganhou os 2 jogos de 1-0. Já a equipe do Cruzeiro enfrentou o Vila Nova. Se a gente for pegar uma equivalência aí entre Novo Horizontino e Vila Nova, talvez o Novo Horizontino tenha uma leve vantagem aí, uma equipe mais organizada no momento que o Vila Nova e tal. Mas são jogos parelhos. O Cruzeiro venceu os 2 jogos também. Nas oitavas de final, aí sim, o Corinthians venceu 2 jogos, 1-0 e 2-0, contra o Palmeiras. Já a equipe do Cruzeiro nas oitavas pegou o CRB e só empatou o primeiro jogo dentro de casa e venceu o outro por 2-0 fora de casa. Mas nesse confronto o Corinthians foi amplamente superior, né? O Corinthians tirou o Palmeiras enquanto a equipe do Cruzeiro tirou a equipe do CRB. Nas quartas de final, o Atlético Paranaense foi o adversário do Corinthians. O Corinthians venceu os 2 jogos, 1-0 e 2-0. Já o Atlético Mineiro foi o adversário do Cruzeiro, o Clássico Mineiro. Aí o Cruzeiro venceu também os 2 jogos por 2-0. O Atlético Mineiro, no momento, é uma equipe superior ao Atlético Paranaense, né? Mas foram jogos ali que a gente pode dizer que são parelhos também. Então, se você analisar os adversários, o Corinthians tirou um adversário que era um dos principais favoritos da competição. Já a equipe do Cruzeiro tirou o Atlético Mineiro, que tirou o Flamengo. Mas o Atlético Mineiro não tem a equivalência do Palmeiras, então o Corinthians também leva uma certa vantagem nesse sentido. A gente pode analisar também que a equipe do Cruzeiro, em 2 oportunidades que chegou até a semifinal da Copa do Brasil, em 2016 e 2019, não conseguiu passar quando perdeu o primeiro jogo, né? E o Corinthians, se você analisar também, tem 36 jogos na arena do Corinthians esse ano, são 21 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. É um aproveitamento muito bom da equipe do Corinthians jogando dentro de casa. Então, se a gente analisar todos os números, olhar os números matematicamente, a Copa do Brasil, a análise da Copa do Brasil me diz que o Corinthians, nesse momento,
é favorito em relação à equipe do Cruzeiro para ganhar essa vaga à semifinal da Copa do Brasil. Esquecemos o Campeonato Brasileiro de fora, deixando só a evidência que nós estamos analisando a Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, os números do Corinthians são números melhores do que os números do Cruzeiro. Além do que, pessoal, o Corinthians, este ano, jogando na arena, ele não se deu muito bem contra times que jogaram jogaram retrancados, né? Que foi o caso, por exemplo, do Ceará. O Ceará jogou na Neoquímica Arena, numa situação onde o Ceará, no Campeonato Brasileiro, eu estou falando, pela Copa do Brasil, o Corinthians venceu tranquilamente seus adversários dentro de casa. Mas no Campeonato Brasileiro, tomando aí o Campeonato Brasileiro como referência, o Ceará foi uma equipe que jogou muito atrás, se defendendo o tempo todo e jogando por uma bola. O Corinthians não se deu bem nesse jogo, porque o time do Ceará jogou retrancado. O Cruzeiro não vai jogar assim hoje. O Cruzeiro precisa do resultado. Então, é muito provável que o Cruzeiro vá para cima do Corinthians, marque a saída de bola, marque com as linhas altas, né? Como os comentaristas dizem aí. Então é muito provável que o Cruzeiro venha para o jogo, mas o Cruzeiro não tenha um esquema tático muito retrancado. Então, jogando dessa forma, o Corinthians contra os seus adversários não teve muita dificuldade, né? O Corinthians jogou sempre muito bem quando as equipes foram para cima do Corinthians. Agora, quando jogaram retrancados, deu trabalho. Então, se eu fosse fazer uma aposta no jogo de hoje, eu apostaria minhas fichas no Esporte Clube Corinthians Paulista. E espero que esse vídeo aqui possa ter esclarecido através de números que a matemática mostra que o Corinthians é amplo favorito para o jogo de hoje. Canal do Professor Adriano, aqui é Matemática na Veia.